Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, né? Sou a professora Ana Paula Almeida e juntos nós vamos dar continuidade ao estudo da gramática. Hoje nós vamos abordar um conteúdo bem interessante. Vamos falar um pouco sobre a predicação verbal. Só que antes de iniciarmos, acho interessante nós fazermos uma revisãozinha bem rápida sobre o que é verbo. Lembra que você estuda as classes gramaticais? Lá no sexto ano você estudou, no ensino fundamental 1 você também estudou. E dentre as classes gramaticais você viu o verbo. O verbo é uma classe gramatical variável. Quando eu digo que é variável, eu estou dizendo que vai flexionar em gênero, em número, em pessoa, em modo. E é uma classe gramatical que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Coloquei aqui alguns exemplozinhos para vocês. Chover, o verbo choveu, chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. O verbo estar, que é um verbo que indica estado. O verbo cantaram, que é um verbo que indica ação. Mas por que mesmo que nós estamos falando de verbo a essa altura do campeonato? É porque o tema da nossa aula de hoje é predicação verbal. Entende-se por predicação verbal a constituição do predicado, tendo como ponto de partida o verbo e seus complementos. Quanto à predicação, os verbos da língua portuguesa são divididos em 3 grupos: verbo de ligação, verbo transitivo e verbo intransitivo. Ou seja, toda vez que você pegar uma oração, a primeira coisa que você irá fazer é identificar o verbo. O verbo irá lhe dizer, por exemplo, quem é o sujeito. Você fará a pergunta ao verbo e assim você encontrará o sujeito. Uma vez tendo encontrado o sujeito, a gente encontra também o predicado. E é exatamente sobre isso que nós vamos iniciar esse nosso estudo. Nós vamos iniciar conhecendo a classificação dos verbos que estão no predicado, para a partir daí a gente poder classificar esse predicado. Na aula de hoje nós vamos falar somente sobre verbo intransitivo, mas lembre-se, além do verbo intransitivo, nós também temos o verbo de ligação e o verbo transitivo. Mas isso será conteúdo para as nossas próximas aulas. Na aula de hoje nós vamos ver o que é o verbo intransitivo. Esse prefixo in quer dizer não, ele não transita. O verbo intransitivo, ele não necessita de complemento. Ele é um verbo que ele tem sentido completo. Para você identificar o verbo intransitivo, você identifica o verbo da oração para a oração do verbo. Se ao parar a oração do verbo, a oração tiver sentido completo, é porque você terá um verbo intransitivo. Caso haja necessidade de trazer mais informações, porque esse verbo não tem sentido completo, aí ele não será intransitivo. Vejamos os exemplos. Aqui eu tenho: aqueles soldados morreram. Quando eu coloco aqueles soldados morreram, morreram é o meu verbo. Se eu parar a oração do verbo, vocês entenderam? Claro que sim, né? Se você me perguntar onde, quando, por quê, como foi, tudo isso é curiosidade. O verbo ele já trouxe a informação necessária para que haja um entendimento. Se você quiser saber onde foi, quando foi, como foi, por quê, isso você vai saber através do adjunto adverbial, do advérbio. Pode ser de tempo, de modo, de causa, de lugar, mas o verbo morreram tem sentido completo. Se eu disser que aqueles soldados morreram, tem sentido completo. Então, esse verbo morreram é um verbo intransitivo. Todos choraram de saudade. Vamos ver agora esse exemplo. Se eu pegar a minha oração e disser todos choraram, tem sentido completo? Certamente, tem sentido completo. Se você me perguntar de que eles choraram, qual foi a causa do choro, aí sim, estaria aqui, de saudade. Mas observa que esse termo, essa expressão aqui de saudade, ela não é necessária para que haja um entendimento da oração. Ela traz uma informação a mais. Mas caso eu retire essa expressão de saudade, se eu parar a minha oração aqui, ó, todos choraram, ainda assim você terá sentido completo. Ainda assim você entenderá a mensagem da oração. Pois é exatamente isso que é o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que, ao parar a oração do verbo, a oração já terá sentido completo. Você já conseguirá entender qual a mensagem dessa oração. Todas as informações que vierem depois são informações que são colocadas para acrescentar, para detalhar um acontecimento, mas não são informações necessárias, obrigatórias, para que haja o entendimento da oração. Entenderam? Quando eu digo o dia amanheceu, amanheceu é o verbo. Se eu simplesmente parei aí no verbo, eu digo o dia amanheceu, você entendeu?
Claro que sim. Então, o verbo amanhecer é um verbo intransitivo. Então, os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento. Toda vez que você estiver na dúvida sobre como identificar um verbo intransitivo, lembra da dica da Ana Paula. Para a oração no verbo. Se você parou a oração no verbo e teve sentido completo, é porque você tem um verbo intransitivo. Se você necessitar de complemento, você necessitar de informações a mais, porque esse verbo não é intransitivo, ele vai ter uma outra classificação esta que nós vamos ver na próxima aula. Então, vamos encerrando por aqui. Na próxima aula, a gente se encontra para falar de verbo transitivo. Já estou dando spoiler. Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Fiquem com Deus.